Bem, meus irmãos, graça e paz, é com prazer que nós estamos aqui para louvar ao nosso Deus por mais um momento, um dia que Deus nos concede. Hoje o culto é um culto um pouco diferente, vocês vão entender por quê. Antes de continuar, eu quero ler aqui para os irmãos uma palavra, um versículo da palavra de Deus que se encontra no Salmo 116, o versículo 12, que diz assim: o que entregarei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Esse salmo é um salmo bastante conhecido pelos irmãos, esse versículo em especial. O salmista, no início do salmo, ele fala das lutas, das dificuldades que ele vem encontrando. E no versículo 12 ele já fala sobre a vitória de Deus na vida dele. Então receba a vitória de Deus, mesmo diante das dificuldades, circunstâncias, que Deus venha te conduzir em triunfo, aonde o nome dele será glorificado. Irmãos, logo após essa palavra, esse momento aqui, essa introdução, teremos o louvor e teremos uma palavra de um irmão, que a Insegec Natal é grata pela vida dele. Nós, como insejequianos, somos gratos a Deus pela vida do irmão. Não vou falar o nome dele agora, para vocês terem essa surpresa, não é? E depois da palavra do nosso irmão, o pastor Humberto vai impetrar a bênção apostólica. Deus tem uma palavra para você, se entregue ao Senhor, ao Espírito Santo, que Deus vai falar com você, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, em tua presença estamos para te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado, Senhor, pela vida dos teus servos, por aqueles que estão assistindo, estão no celular ou por TV, Senhor, assistindo o culto, Senhor. Que a tua bênção esteja sobre eles, alcance cada um deles e que o teu nome seja glorificado. Abençoe esse culto, o louvor, a palavra, em nome de Jesus, para a glória e louvor do teu nome. Amém. Deus abençoe os irmãos. Shalom a todos, que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, possa estar com todos vocês. Eu sou o Robson, integrante do Ministério de Louvor da Igreja Insegec Natal, e convido você para juntos adorarmos, engrandecermos o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele a honra, a glória, para sempre. Amém. Vamos engrandecê-lo. Vim para adorar-te, vim para dizer te amo, Pai, és tudo para mim, eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, ó Pai. Vim para adorar-te, vim para dizer te amo, Pai, és tudo para mim, eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, ó Pai. Mais uma vez exaltando o nome do Senhor. Vim
eu vim para dizer te amo, ó Pai, és tudo para mim e eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, ó Pai. Agora vamos celebrar ao nome do Senhor Jesus Cristo. Ele pagou um alto preço por nossas vidas para que tivéssemos acesso a Deus. E bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele será exaltado para sempre exaltado, porque grandes feitos fez o Senhor por nós. Por isso, vamos celebrar o nome do Senhor Jesus. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus, eu te louvarei, te glorificarei, meu bom Jesus. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Nesta vida os desafios são imensos e cada vez mais as pessoas se perguntam sobre a segurança de si mesmo. Cada vez mais as pessoas procuram
em coisas, em pessoas também, algo que lhe dê segurança, algo que lhe dê confiança, porque às vezes as circunstâncias adversas dessa vida levam as pessoas a pensarem que os seus problemas se levantam de tal maneira que vão destruir a sua própria vida. São como vendavais, são como ondas fortes que tentam naufragar estas pessoas. Mas Jesus Cristo deixou bem claro em sua palavra, dizendo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. A paz de Cristo traz segurança para a tua vida. A paz de Cristo traz segurança para a nossa vida, porque ela é firmada naquele que tudo pode. E Jesus Cristo deixou bem claro novamente, dizendo de que aquele que lança a sua fé em suas palavras, nas palavras do Senhor Jesus, é como uma casa firmada sobre a rocha que não se abala. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Está segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém? Sim. O Espírito Santo completa essa trindade. O Pai preside, Jesus faz a obra, como descreve João, todas as coisas
por ele foram criadas e nada do que foi feito sem ele se fez. E o Espírito Santo, depois que Jesus criou, veio, fez a sua obra de um evangelista, de um profeta, sem comparações. Seu Espírito Santo foi dado por ele como seu substituto. E ele está na terra, e ele exerce seu ministério, em nome da Trindade, lembrando o que Jesus nos disse. Este evangelho poderoso foi referido por Paulo, o apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Romanos, nos versos 16 e 17. E ele diz: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. O evangelho significa boas notícias, boas novas, já trazida pelos anjos antes de Jesus nascer e depois pelo próprio Jesus. O seu evangelho, o evangelho de Cristo, as boas novas incomparáveis, é o poder de Deus, este evangelho, para todo aquele que crê. Muitos não creem, mesmo que vejam sinais e prodígios, mesmo que ouçam muito falar, como alguns de Nazaré não creram em Jesus, todos não creram, a ponto de ali não terem sido feitos muitos milagres, por causa da incredulidade daqueles que não creem. Alguém vai censurar Jesus porque ele estabeleceu um meio de se firmar um relacionamento com ele, de pedir e receber, de falar e ele ouvir, e de ele falar e o seu filho, essa pessoa, ouvi-lo. Ele estabeleceu a fé. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Ele estabeleceu a fé. Por quê? Primeiro, porque ele é sábio, onisciente, sabe todas as coisas, onipresente, onipotente. Ele tem todo o poder. E quem é soberano e tem poder absoluto, é ele quem determina as regras. É ele quem determina o modo, os meios, os fins. E ele entende que é a fé. Mas uma fé não é uma fé inalcançável, uma fé impossível de se obter. Tudo é possível ao que crer, inclusive é possível ter fé. Porque essa fé é dada por Deus. Não seria justo que o justo juiz estabelecesse um meio de se chegar a ele e esse meio não existisse? As pessoas fossem destituídas desse meio, desse recurso, e não ter como consegui-la. Será que essa fé vem? Essa fé só a tem quem tem conhecimento da palavra? Sim, conhecer a palavra é um meio de se obter a fé. Romanos lá 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da palavra. Então é necessário que se ouça. Nós costumamos crer naquilo que nós ouvimos. Podemos comparar, como poderemos crer se nunca ouvimos falar de alguma coisa que é boa, como o Evangelho? É necessário ouvir. E quando nós ouvimos, não é a palavra de homem, na dimensão do homem, segundo o poder do homem.
mas é o ouvir a palavra de Deus. Uma palavra que veio na dimensão do poder de Deus. Então, esta palavra, ela tem em si o poder de trazer até ao ouvinte a fé que ele precisa ter para agradar a Deus, que ele precisa ter para que o poder de Deus opere na vida dele e através dele. Foi por isso que Moisés foi escolhido dentre muitos. Possivelmente Deus esperou que Moisés completasse 80 anos de idade, quando ele já estava amadurecido, quando ele não tinha dúvida nenhuma de quem era Deus, de que Deus é todo-poderoso. Foi quando Deus o usou. Mas Moisés era minoria entre os aproximadamente 3 milhões de pessoas, de judeus, de hebreus que estavam no Egito. Porque Moisés não tinha nenhuma dúvida de crer em Deus, Moisés ouvia Deus. Em meio à sua glória, não eram todos que podiam ouvir essa voz. Houve um momento que os próprios hebreus pediram, os israelitas pediram que falasse Moisés a eles, e não Deus. Esse poder de Deus é para o que crê, diz o texto de Romanos 16. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós precisamos dessa salvação. Como eu tenho convicção plena disso. Nós precisamos dessa salvação que Jesus já trouxe há quase 2000 anos, ou mais de 2000 anos, melhor dizendo. Ele já trouxe, no calendário gregoriano, claro, mais de 2000 anos. Essa salvação está disponível. Por isso que a palavra de Deus diz: se hoje ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Porque é um meio ouvir a palavra, receber a fé e confiar nele, em Deus. Você percebe que todos nós experimentamos os efeitos do poder. Salomão diz que quando o perverso governa, o povo sofre. Já ouvimos falar de ditadores, já ouvimos falar de estados totalitários que as pessoas não podem contrariar o soberano. E há um soberano lá na Coreia do Norte que ele se acha Deus. As pessoas têm que reverenciá-lo. O seu tio foi morto porque bateu palmas para ele de forma errada, com as mãos mal posicionadas. E por isso o soberano mandou matar o próprio tio, que lhe era leal. Mas não é só esse ditador. Todos. O homem não pode ter muito poder se não tiver o controle de Deus na sua vida. A Bíblia fala de um homem chamado Nabucodonosor, que foi usado como chicote de Deus contra seu próprio povo. Deus entregou o rei Jeoaquim nas mãos de Nabucodonosor. E este Nabucodonosor, ele mandou chamar de Jerusalém, lá de Israel, os príncipes e os nobres. Dentre eles estava lá Daniel e mais 3, aos quais o rei mudou de nome, de Ananias, de Azarias, de Matias, e colocou seus nomes de Sadraque, Mesaque, Abdenego. E Daniel, Beltesazar, mudaram os nomes desses nobres, inteligentes, fiéis a Deus. Mas no coração desses jovens só havia um Deus, só havia um poder diante do qual eles se prostravam, eles reconheciam como um verdadeiro poder, um absoluto poder.
E lá estavam eles, quando Aspenais, chefe dos eunucos, eles foi lá buscar esses rapazes, levou para a Babilônia, e lá foi determinado que esses jovens e os demais que foram trazidos, para a Babilônia, eles comessem das especiarias do rei e bebessem do seu vinho. Isso seria como algo nobre, fino, honroso. Mas Daniel não quis se contaminar com as especiarias do rei nem com o seu vinho. E os outros 3 também. E Daniel pede ao encarregado de fazer a comida, essas especiarias para esses 4, ele suplica que este homem dê uma chance para eles ficarem 10 dias comendo apenas legumes e bebendo água. Está no capítulo 1 de Daniel. E esse cidadão, esse encarregado do rei de alimentar os novos acadêmicos, que passariam 3 anos estudando a língua dos caldeus e se inteirando da cultura dos caldeus, e depois eles iriam assistir no palácio. Era a exigência de Nabucodonosor, o homem na terra todo-poderoso. 10 dias se passaram e esses 4 jovens apresentavam semblantes mais robustos do que os outros que comeram das especiarias do rei e que beberam do seu vinho. Esse Nabucodonosor, este homem que tinha todo o poder na terra, ele fez uma estátua de 3 metros de altura, de 30 côvados, mais ou menos 15 metros de altura por 3 de largura, e baixou um decreto para que todos os homens, subordinados, pois, ao reino babilônico, eles se dobrassem, se prostrassem quando determinado som, que é especificado aqui, fosse tocado os instrumentos, os homens teriam que se prostrar. Sadraque, Mesaque e Abdenego não fizeram isso. E eles eram governadores da província, depois que Daniel havia revelado um sonho que o rei tinha, e ele próprio não descrevia o sonho que teve, e nenhum dos magos e feiticeiros, nenhum desses, podiam revelar. Quando estavam prestes a morrer, inclusive os 3 amigos de Daniel e o próprio Daniel, que eram considerados sábios, isso após os 3 anos, que assistiam no palácio, Daniel interveio e mandou dizer ao rei que ele poderia revelar o sonho, que isso não vinha dele próprio, mas que isso vinha de Deus, daquele que tem poder maior que o soberano, que não teve poder nem sequer de se lembrar do seu sonho. Soberano da terra, mas o soberano do céu e da terra iria revelar este segredo ao sábio Daniel. E assim foi. E após revelar, mesmo tendo parte no sonho, que não eram tão boas para o rei constituiu Daniel como o seu presidente. E os 3 jovens foram intercedidos por Daniel e eles foram governadores de províncias, mas não se ajoelharam diante da estátua do rei. E o que aconteceu? Esses 3 foram jogados na fogueira ardente, 7 vezes mais aquecida. E depois de jogar lá, só na hora de jogá-los nessa fogueira, nessa fornalha, os homens que chegaram perto para jogá-lo ali, não sabemos se era um buraco, que tipo de fornalha era, sua forma, mas os homens morreram, enquanto os 3, chamados agora Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles caminhavam dentro da fogueira com um 4º homem, que na visão de Nabucodonosor, ele tinha uma aparência
de filho dos deuses. E indaga, mas nós não colocamos 3, agora tem 4. E depois, vendo que eles não sofriam dano nenhum na fogueira, porque eles caminhavam ali dentro, na fornalha, ele pede que os 3 saiam de lá e reconhece o poder de Deus na vida desses 3. Então, hoje, nós estamos vivendo dias em que há muita manifestação de poder. Coincidentemente, agora no Brasil, nós temos o poder central, com as suas competências constitucionais, e tem os poderes locais, de governadores e de prefeitos. E tem-se muito falado de ordens que se deve obedecer, sob pena de haver prisões, pagamento de multas em alguns estados. Isso é, quem tem poder não quer ser humilhado. Quem tem poder quer ser obedecido. Há questões de competências juridicamente analisáveis que podem ser jurisdicionadas, podem ser ditas pela autoridade competente, no caso o próprio STF, e ele vai, afinal, dizer o que a Constituição diz. São eles que dizem o que a Constituição diz. Podem acertar 100%, podem não acertar também, errar. Aí outros poderes, constitucionalmente também estabelecidos, poderá entrar em ação ou não. Mas os homens, eles temem o poder imediato. E isso ficou bem claro. O poder próximo. Um policial armado, ele é o representante do Estado perante aquele que se configura como infrator. Por isso ele deve ser respeitado. Do contrário, é desacato à autoridade. Então não é recomendável que se xingue, não é recomendável que se desobedeça, ainda que esteja errado em alguns aspectos. Juridicamente pode ser revisto esse erro mais tarde. Não desejo que ninguém esteja numa situação dessa de ser mal interpretado por uma autoridade próxima. Mas é o poder próximo que mais assusta. Jesus Cristo, ele, antes de ir para o céu, ele disse para os seus discípulos: todo poder o Pai me deu, nos céus e na terra. E também ele chega para os seus discípulos e ele diz que ele lhes dava poder. Está descrito no livro de Marcos os poderes que Jesus está falando. Jesus deu poder para eles expulsar demônios, para eles falarem novas línguas, para eles pisarem escorpiões. E aí, pode ter alguma coisa em sentido figurado, pode ser língua de ser poliglotas, pode ser a língua dos anjos, aquela que não é proibida lá no capítulo 14 de 1 Coríntios por Paulo. Somente é recomendável que não se faça isso na congregação, para que todos, o indouto também entenda. Mas o enfoque aqui é o poder que Cristo pode dar. Pela fé, o que crê, ele sabe que o poder mais próximo dele não é o poder do prefeito quando baixa um decreto proibitório, não é o poder do governador dentro do estado que você vive, que estabelece limitações até o ir e o vir. Não é do presidente da República, que tem poder para estabelecer medidas provisórias e decretos também de caráter proibitórios. Não é o dono do banco, não é Bill Gates, o homem mais rico do mundo. O maior poder e o mais próximo
do homem é o poder de Deus. Porque Jesus disse: aquele que crê em mim, o Pai e eu viremos e faremos nele morada. Mas isso é para os que creem. Os que não creem, esse poder não vai ter eficácia, a não ser a eficácia das consequências da falta de crer. A eficácia do poder de Deus como juízo para aqueles que dele zombaram, para aqueles que dele não acreditaram nele, zombaram, fizeram pouco caso e fizeram opções erradas. Os homens estão satisfazendo alguém que perdeu o poder. Ele tinha poder certo tempo, quando estava debaixo da soberania de Deus e pensava em linha com a vontade de Deus, era querido, era amado e tinha poder e beleza, status, privilégios, chefia, exercia a chefia sobre muitos anjos. Mas ele errou contra Deus, caiu do seu lugar, levou com ele uma terça parte dos anjos por causa do seu prestígio. E esses anjos fizeram opções erradas. Seria, por assim dizer, hoje, os demônios e outras criaturas que nem sabemos onde elas estão, o que fazem, mas Paulo se refere a algumas dessas categorias: principados, potestades, governadores deste mundo tenebroso. Muitos aqui negaram a palavra de Deus como a verdade única. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isto foi o que Deus estabeleceu. Para quem crer, o Espírito Santo, ele é dado a quem suplica. Jesus disse: se vós que sois pais e dais boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo, se vos lhe o pedirem. O Espírito Santo é o poder mais próximo dentro de nós. O Espírito Santo habitando em nossas vidas. Continuamos a ser tentados por causa da carne. A nossa carne não tem salvação. Um dia ela volta para o pó, como foi com Abraão, como foi com Isaac, como foi com Jacó. Um dia ela volta para lá. Não há salvação para a carne. Mas o Evangelho diz que há um novo corpo, a transformação. O corpo do pecado será sepultado, corpo corruptível, mas será colhido, corpo incorruptível. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52. O Evangelho sempre tem boas notícias. Nem um fio de cabelo da nossa cabeça, Jesus diz, que se perderá. Tudo será recuperado, mas num corpo incorruptível. Um corpo no qual não há clamor de carne apelando para que nós pequemos. E olha outra grande boa notícia que o Evangelho traz. Jesus, que nunca pecou, ele se fez pecado por nós. Jesus, que nunca pecou, ele pagou o meu pecado, o seu pecado. Por causa disso, o pecado de ontem está apagado. Por causa disso, a presença do Espírito de Deus em nós nos leva a pensar no Pai, a querer ouvir a sua palavra, a querer ler mais, a querer se inteirar mais, a querer ouvir os louvores que engrandecem o nome de Deus, a querer adorar a Deus. É o Espírito Santo.
que ora por nós com gemidos inexprimíveis. Ele sabe que nós somos aquele peixinho que está ali inocente nas águas claras, alegres, com corais próximos. E a tarrafa, ou a vara de pescar de Satanás, está colocando uma iscazinha para a gente cair. Mas o Espírito Santo nos lembra o que Jesus disse: orai sem cessar, vigiai e orai para não cairdes em tentação. Então, o Evangelho é o poder de Deus. Até quando a gente não está crendo, a nossa oração deve ser: Senhor, eu não estou crendo, ajuda-me a crer. Foi assim que um homem fez quando o procurou Jesus no meio da multidão, pedindo para salvar seu filho. E Jesus disse, em Marcos 9, tudo é possível ao que crê. E ele disse, Senhor, eu creio. Mas depois disse em seguida, ajuda-me na minha incredulidade. E Deus ajuda. O diabo é acusador. Existe o inimigo do Evangelho. Há homens que creem no homem poderoso dessa terra. Está na China, está nos Estados Unidos, é Bill Gates, é o dono da Amazon. Quem é o homem mais poderoso? Bill Gates está querendo agora que todos os homens sejam vacinados compulsoriamente e que se coloque um chip para ter controle das pessoas. É o sonho do homem querer ser Deus. É até compreensível, porque Deus é grande, Ele é o único Deus absolutamente soberano, mas Deus, Ele soprou na gente. Veio algo da sua essência em Adão e nós somos, na matéria, filhos de Adão. Daí esse desejo quase que natural de querer ser grande, de querer dominar. Deus disse, dominai e sujeitai a terra. Então isso está em nós. Mas para a salvação de todo aquele que crê, nós, sem Jesus, sabemos que nada podemos fazer. Porque a carne não constrói nada de bom. A carne não salva nem é salva. A carne está condenada à morte por causa do pecado. Mas o Espírito é salvo. O Espírito de todo aquele que crê, ele não morrerá. Porque Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Que assim, pois, seja com você, meu amigo. Que assim, pois, seja com você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Se o diabo acusar a você dos seus pecados, o sangue de Jesus Cristo lhe purifica de todos os seus pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. João escreveu isso na sua primeira carta, no capítulo 1 e no verso 9. Deus lhe abençoe. Na verdade vos digo que quem ouve a minha voz e crê naquele que me enviou, não morrerá, mas tem a vida eterna. João 5:24. E João 17:3, Jesus orando por você e por mim. Diante dos seus discípulos, ele disse, não oro apenas por este, mas por todos aqueles que através deles hão de crer em mim. Ele diz assim, Pai, que eles tenham a vida eterna. E a vida eterna é esta, que creia em Ti, como o único Deus verdadeiro, e em Jesus, a quem enviaste. Sabe, outra coisa boa do Evangelho? É que no capítulo 1, verso 14 de Hebreus, fala dos anjos, que são ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Por isso nós dizemos com Pedro, e nenhum outro nome há debaixo do céu, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo. Que Deus lhe abençoe. Amém. Muito obrigado a todos. Contamos com você no próximo domingo, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Entregamos-te a semana que hoje se inicia. E para
cada um de nós seja uma semana de oportunidades. Oportunidades de te amar, te adorar, te louvar e falar do teu grande amor, de compartilhar, Senhor. Aleluia, essa mensagem salvífica do Calvário, da cruz, onde Jesus deu a sua vida por mim e por todos. Que nós possamos ser esse agente multiplicador e, em especial, nos santificarmos a cada dia, para que sejamos essa família que brilhe no mundo espiritual e todos sejam havidos por dignos, aleluia, de serem arrebatados e vivermos para sempre com o Senhor. Amém. A graça do Senhor, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito de Yahvé seja com cada um de nós, com cada um de vós. Glória a Deus. Se puder, abrace as pessoas que estão ao seu lado. E se sozinho você estiver, sinta-se abraçado pelo Espírito Santo, amado por Deus e cheio desta presença gloriosa. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Que Deus te abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti, levante seu rosto e te dê paz. Que Deus te abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti, levante seu rosto e te dê paz. Amém, 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 amém. Que Deus te abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti, levante seu rosto e te dê paz. Amém, amém, favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração,
tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos.